Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal de Futebet. Aqui eu trago as melhores dicas e palpites de futebol para essa segunda-feira. Uma segunda-feira aí que tem vários jogos interessantes aqui para nós trabalhar. E eu selecionei aqui os maiores jogos aí com os maiores palpites para nós estar buscando nesses jogos, beleza? E eu também vou estar deixando aqui no final do vídeo 2 bilhetes prontos aí. Então não perca tempo, já venha conferir os maiores palpites do dia que eu selecionei aqui para vocês. E é o seguinte, já vamos para o nosso primeiro palpite do dia. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like aí no vídeo, beleza? E o nosso primeiro palpite é esse jogo aqui, o jogo é do Zamalek jogando fora de casa. Esse jogo é válido pela rodada 11 aí do campeonato da Premier League. O Zamalek aqui na tabela de classificação, ele fez 20 gols e sofreu 4. Já o time da casa aí, ele fez 11 e sofreu 12 em 10 jogos. É um time aí que costuma sofrer poucos gols. E agora vamos ver aqui os últimos jogos aí do time da casa. Ó, como vocês estão vendo aí, ele venceu 3 jogos, perdeu 2 jogos também. O time do Zamalek aqui empatou 1 e venceu 4 jogos aí. Venceu bem aí um jogo aí, ganhando de 4-0. Nos últimos jogos aqui, entre essas duas equipes, o Zamalek aí venceu 3 jogos, sendo que venceu os últimos 2 aí jogando em casa. Sendo assim, a dica que eu vou estar deixando aí para vocês é o menos de 3 gols e meio na partida. A segunda opção é Zamalek empate anula, beleza? E agora temos aqui o nosso segundo palpite do dia que eu separei para vocês aqui. E é o jogo aí de lá do campeonato da Escócia, Championship, rodada 20. Esse jogo começa aí às 12 horas da tarde, beleza? Como na tabela de classificação aqui, o time da casa fez 36 gols e sofreu 27 em 18 jogos. Um jogo muito bom para gol. Já o time visitante fez 40, né? E sofreu 33 gols em 19 jogos. Nos últimos jogos aqui do time da casa, ele venceu todas aí, em todas bateu mais de 1,5 gol. Já nos últimos do time visitante aí venceu 4, empatou 1, em todos bateu mais de 1,5 gol também. No confronto direto aqui, o time da casa ele levou vantagem em 2 jogos aí, que foram os últimos 2 que ele venceu. Mas como vocês podem ver aqui, esse confronto aí é um confronto aí que envolve bastante gols. E é o que nós vamos estar buscando nesse jogo aí, é o mais de 1,5 gol na partida. A segunda opção é ambas equipes marcam, o meu placar correto é 2-1 casa. E agora vamos para o nosso terceiro palpite do dia que eu selecionei aqui para vocês. Mas antes eu já peço aí que você se inscreve no canal e deixa um like aí se você não deixou ainda, beleza? E é esse jogo aqui do West Brom aí jogando em casa. Esse jogo aí válido pela rodada 26 aí da Championship. Um jogo muito bom aí. Na tabela de classificação, o time da casa aí marcou 33 gols e sofreu 26 em 25 jogos. Já o time visitante aí fez 29 e sofreu 35 em 20 jogos disputados. Nos últimos jogos aqui da equipe da casa, ele venceu 4 jogos e perdeu apenas um jogo aí, como vocês podem ver. O time visitante, ele venceu aí 3 jogos, empatou 1, perdeu apenas um também. Costuma bater mais de 1,5 gol nesses jogos aí que ele disputou, só não saiu em um jogo apenas. No confronto direto aqui, é um confronto aí que o West Brom aí leva vantagem em seus jogos, vencendo aí a maioria dos jogos, beleza? Só empatou um jogo aí. Sendo assim, eu tenho uma opção muito boa aqui para esse jogo aí, que é o time da casa empate anula. Uma segunda opção é o menos de 3,5 gols na partida. E o placar correto que eu vou estar deixando para esse jogo aqui é 2-0 para o time da casa. E agora eu trouxe aqui para vocês o nosso quarto palpite do dia aí, que é o jogo do Lille jogando em casa. Um jogaço aí que começa a 1 hora da tarde, válido pela rodada 17. Esse time do Lille aí, que na tabela de classificação ele tá aqui na sexta posição aí com 29 gols marcados e 23 sofridos em 16 jogos. Já o time visitante aí fez 19 e sofreu 22 gols em 16 partidas. É um time que costuma sofrer bastante aí em seus jogos. Nos últimos jogos aqui do time do Lille jogando em casa, ele marcou 15 gols e sofreu 15 em 8 jogos. Já que o time visitante jogando fora de casa aí, ele fez aí 9 gols e sofreu 11 em 8 jogos também. E agora nos últimos 5 jogos aí da equipe da casa, ele venceu os últimos 4, empatou apenas um jogo aí, costuma bater mais de 1,5 gol em todos os jogos. Já o time visitante aqui venceu 3, empatou 1 e perdeu um jogo. Em todos, quase todos eles aí bateu mais de 1,5 gol. Nos últimos confrontos aqui, costuma sair aí o mais de 1,5 gol tranquilamente, beleza? E é o que nós vamos estar trabalhando nesse jogo aí, é o mais de 1,5 gol na partida. Uma segunda opção que eu vou estar deixando aqui para vocês é o time da casa, empate anula. E o meu placar correto para esse jogo é 2-1 para o time da casa. E eu trouxe aqui para vocês o nosso quinto palpite do dia que eu selecionei. É esse jogo aqui de lá do campeonato do Chipre, primeira divisão. Esse jogo aí que é válido pela rodada 17. Esse jogo começa aí às 2 horas da tarde, beleza? Na tabela de classificação aqui, o time da casa ele fez 13 gols e sofreu 12. Já o time visitante ele fez 16, sofreu 21. É um time que costuma sofrer bastante gols aí, ainda mais jogando fora de casa, como vocês podem ver aí.
É um confronto que vai costumar sair bastante gols. Nos últimos jogos aqui do time da casa, ele venceu 3, perdeu 2 jogos aí. Já o time visitante aí, ele perdeu 3 jogos, venceu apenas 2. Os 2 jogos aí que ele venceu, bateu mais de 1,5 gol. E com isso, a dica que eu vou estar deixando para esse jogo é o time da casa para vencer no primeiro tempo. Uma segunda opção muito boa é caso empate anula. E uma terceira opção aí é o mais de 1,5 gol na partida, beleza? Tem grande chance de estar acontecendo aí esses 3 cenários. E o meu placar correto para esse jogo eu vou estar deixando aí 3-1 para o time da casa. E agora vamos para o nosso sexto palpite do dia aqui que eu selecionei para vocês. Aí é o jogo do Al-Ahly jogando em casa, mas antes eu já peço aí para você se inscrever no canal se você não for inscrito e deixar aquele like aí para estar fortalecendo, beleza? E é o seguinte, como vocês podem ver aqui na tabela de classificação, o time do Al-Ahly ele fez aí 17 gols e sofreu 5 gols apenas em 10 jogos. Já o time visitante aí ele fez 14 e sofreu 6. Já o time do Al-Ahly jogando em casa ele marcou aí 7 gols e sofreu 2 gols apenas em 5 jogos. Como vocês podem ver aqui agora, o time visitante ele fez 5 gols e sofreu 5 em 5 jogos. Nos últimos confrontos aqui do time do Al-Ahly, ele empatou 3, venceu apenas 2. Já o time aqui visitante aí, nos últimos 5 jogos, ele venceu 3, perdeu apenas 2 jogos aí. E agora, como vocês podem ver aqui no confronto direto aí, o Al-Ahly levou vantagem vencendo 2 jogos, empatando 2. E o Pirâmides venceu aí o último jogo aí por 2-0. Esse confronto é um confronto bom para a gente estar trabalhando no mercado de menos gols. É um confronto muito duro entre essas duas equipes aí. Então vamos focar aí nesse jogo aí, ou menos de 3,5 gols na partida. Uma segunda opção é caso empate anula. Temos aqui o nosso sétimo palpite de hoje, que eu separei para vocês, é o jogo do Rangers contra o Celtic, um jogaço aí. Como vocês podem ver aqui na tabela de classificação, o time do Celtic fez 61 gols e sofreu 15. Já o time do Rangers aí, que é o segundo colocado, fez 44 e sofreu 18 gols. O grande time aí do Rangers jogando em casa, ele fez 28 gols e sofreu 5 em 10 jogos. É um time que costuma marcar bastante jogando em casa. Agora o time do Celtic jogando fora de casa aqui também é um time muito bom aí, fez 33 gols e sofreu apenas 8 em 10 jogos também. É um time muito forte jogando fora de casa, como vocês podem ver. Nos últimos 5 jogos aqui da equipe aí da casa, ele venceu todos os seus jogos. Já a equipe visitante aí, que é o Celtic, ele venceu 4 jogos e perdeu apenas um jogo. Nos confrontos diretos entre essas duas equipes aqui, o Celtic venceu o último jogo aí, mas dos últimos 5 jogos, o Celtic venceu 3, empatou 2 jogos. Mas como vocês podem ver aqui, costuma sair bastante gols e é o que nós vamos estar trabalhando nesse jogo, beleza? Eu vou estar deixando a opção aí de mais de 1,5 gols na partida, se a audiência não tiver boa, espero valorizar, beleza? Segunda opção que eu vou estar deixando é o dupla chance para o time da casa. E o meu placar correto é 2-1 casa. Chegamos aqui agora no nosso oitavo palpite do dia que eu selecionei aqui para vocês. É um jogo aí do Olympique de Marseille, um jogo aí que ele tá jogando fora de casa contra o Montpellier. O jogo começa aí às 3 horas da tarde, válido pela rodada 17. Na tabela de classificação, o time visitante aí fez 32 gols e sofreu 14 em 16 jogos. Já o time da casa aí, ele fez 26 e sofreu 29 em 16 jogos. É um time aí que costuma sofrer bastante gols. E agora, como vocês podem observar aqui, ó, nos últimos jogos aí do time da casa, ele venceu os últimos 3 jogos. Em todos eles bateu aí mais de 1,5 gols na partida. Já o time visitante, nos últimos 5, ele venceu 3, perdeu 2. Em 4 jogos aí bateu ou mais de 2,5 gols na partida, só em um que não bateu mais de 1,5 gols. Já no confronto direto entre essas duas equipes, o time do Marseille aí, ó, ele venceu 3 jogos, empatou 2 contra esse time, mas em todos esses jogos aí bateu mais de 1,5 gols na partida e é o que nós vamos estar focando nesse jogo aqui, é o mercado de gols. Eu vou estar deixando a dica para vocês, mais de 1,5 gols na partida. Uma segunda opção aí é o dupla chance para o time fora ou empate anula e meu placar correto é 2-1 fora. E agora temos aqui o nosso nono palpite de hoje aí que eu separei para vocês, é o jogo aí de lá da Championship, de lá da Inglaterra, rodada 26. Esse jogo aí começa às 5 horas da tarde, um jogo muito bom para a gente estar trabalhando, beleza? Como vocês podem ver aqui, o time visitante ele fez 43 gols, sofreu 22. Já o time da casa fez 27, sofreu 30 em 25 jogos. E agora, como podemos ver aqui nos últimos jogos aí da equipe da casa, ele perdeu 2 jogos, venceu 2, empatou um jogo apenas. Já que nos últimos jogos aí da equipe visitante, ele venceu todos os seus jogos. Na maioria bateu mais de 1,5 gol, beleza? Só não bateu em 2 jogos aí, que foi esses 2 últimos jogos. Já no confronto direto aqui, como podemos ver aí, o time visitante ele levou vantagem em 4 jogos que ele venceu, perdeu apenas o último jogo aí por 1-0. E é nisso que nós vamos estar focando esse jogo aí, é o dupla chance para o time fora. Uma segunda opção é o mais de 1,5 gols na partida e o meu placar quase para esse jogo é 2-1 fora.
E agora eu trouxe aqui para vocês o nosso 10º palpite de hoje, que eu selecionei para vocês. É o jogo do Rennes, jogando aí em casa. Esse jogo começa às 5 horas da tarde, válido pela rodada 17. Um jogo muito bom aí contra o Nice. Como vocês podem ver aqui na tabela de classificação, o time do Rennes aí que tá jogando em casa, ele fez 32 gols e sofreu 17 gols em 16 partidas. Já o time do Nice aqui, que é o time visitante, ele fez 15 gols e sofreu 17 em 16 jogos. É um time que costuma manter a regularidade aí em seus jogos. E agora aqui na tabela de classificação, o time do Rennes, jogando em casa, ele fez 21 gols e sofreu apenas 6 gols em 8 jogos. Já o time do Nice, jogando fora de casa, ele marcou apenas 9 gols e sofreu 8 em 8 jogos. É um time que costuma aí ser muito duro jogando fora de casa. Nos últimos jogos aqui do time do Rennes, jogando em casa, ele perdeu o último jogo, venceu 4, em todos eles bateu aí mais de 2,5 gols. Já aqui nos últimos jogos do time visitante, ele empatou 2, perdeu 2, ganhou apenas um jogo, mas dos últimos 4 aí bateu mais de 1,5 gols, só não bateu em um jogo. No confronto direto, o último jogo foi empate, o Nice costuma levar vantagens aí nos últimos jogos, o Rennes só venceu apenas um e o Nice venceu 3. E é o seguinte, a dica que eu vou estar deixando aí para esse jogo é mais de 1,5 gols na partida. Uma segunda opção é o ambas equipes marcam, beleza? E meu placar correto é 2-1 casa. E agora eu trouxe aqui para vocês o último jogo aí, que é o nosso último palpite que eu separei aqui. É o time do Liverpool jogando fora de casa aí contra o Brentford. Um jogo aí válido pela rodada 19. Esse jogo aí começa às 2h30 da tarde. Esse é um jogo muito bom mesmo para estar acompanhando aí. E na tabela de classificação aqui, o time do Liverpool fez 33 gols e sofreu 19 em 16 jogos. Esse time do Liverpool aí que tem 28 pontos aí, tá brigando entrar aí no G4, beleza? O time do Brentford aí, ele marcou 27 gols e sofreu 27 em 17 jogos. Tem apenas 23 pontos na tabela de classificação. Nos últimos jogos aqui do time da casa aí, ó, ele perdeu 2, empatou 2 e venceu apenas 1. Bateu mais de 1,5 gols em todos os jogos aí, o mais 2,5 gols que também quase bateu em todos. O time do Liverpool venceu 3, perdeu apenas 2 em todos os jogos aí, bateu mais de 1,5 gols na partida. No confronto direto aqui, o time do Liverpool aí empatou 1 e venceu um jogo aí, em todos eles bateu mais de 1,5 gols, mais de 2,5 gols também. E com isso, a dica que eu vou estar deixando para esse jogo é mais de 1,5 gols na partida. Uma opção mais arriscada é mais de 2,5 gols. E uma opção melhor ainda para você estar buscando aí a vitória do time do Liverpool com empate ou nula, beleza? E o meu placar correto para esse jogo eu vou estar deixando aí em 3-1 para o time do Liverpool. E agora fica aí com os bilhetes prontos que eu selecionei aqui para vocês, beleza?